Olá, mais uma vez no canal Azul Marinho, dando continuidade ao primeiro ano do Estatuto das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 2014. Lembrando que o prazo para adequação das guardas municipais existentes à Lei 13.022 é de 2 anos, e o primeiro ano já está passando. No vídeo anterior, nós falamos da impressão que tivemos nas palestras que fizemos sobre a lei, bem como do artigo 1º e 2º. E hoje nós falaremos do artigo 3º. O artigo 3º traz os princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Então, o capítulo 2 traz dos princípios e o artigo 3º é o único artigo deste capítulo. Fala assim: são princípios mínimos de atuação das guardas municipais. E o inciso 1º traz proteção dos direitos humanos fundamentais. Direitos humanos são considerados aqueles direitos hoje tabulados, na Declaração da ONU, estão presentes na Declaração de 1948, mas nós temos também aqueles direitos humanos que de repente decorrem daqueles expressos, mas por não estarem codificados, não são considerados como direitos fundamentais escritos e ganham esta máxima de direitos humanos, pois direitos humanos são intrínsecos aos homens, nem precisariam estar escritos, pois são naturais. E quando a Lei 13.022 trouxe o princípio mínimo de atuação, e no inciso 1º, na primeira parte, disse sobre os direitos humanos fundamentais, quis dizer todos os direitos humanos que não estão ainda escritos, codificados, bem como aqueles que estão codificados. Por exemplo, na Constituição Federal, o maior rol de direitos humanos, os direitos fundamentais, está no artigo 5º. E é muito importante que o agente de segurança pública tenha isso em mente, pois o guarda municipal ou qualquer outra instituição de segurança pública zela pela lei. E ao zelar pela lei, o guarda municipal tem que ter em mente que ele precisa conhecer qual é o postulado legal. Pois como zelamos por aquilo que não conhecemos? Tanto é que no artigo 5º, inciso 2º, diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Logo, o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba, mas o guarda municipal tem que fazer tudo aquilo que a lei determina. E quando o Estatuto vem dizendo que são princípios mínimos de atuação, quer dizer, nós teremos que ter muitos outros, mas minimamente em cada conduta deve ter prestando atenção, prestigiando, zelando, protegendo os direitos humanos fundamentais. E para isso, o guarda municipal precisa conhecer quais são esses direitos humanos. É claro que os básicos, como a vida, a liberdade, a integridade física, a igualdade, a segurança, a propriedade, todos esses direitos fundamentais ali no artigo 5º estão incluídos dentro dos direitos humanos e o guarda municipal os conhece, mas precisa conhecê-los, assimilar. Pois nós temos inúmeros cursos de formação e de atualização, requalificação de guardas municipais e por vezes falta uma reflexão do porquê precisamos aprender. E aí é preciso ter empatia e entender que o guarda municipal, quando age, não age em seu nome, e sim age em nome do município. Então, por isso, a primeira parte do artigo 3º, inciso 1º, traz os direitos humanos fundamentais. E na sequência, quis reforçar ainda, dizendo do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Exercer a cidadania nada mais é do que poder desfrutar dos direitos previstos, mas também não se esquecer dos deveres que possuímos. Tem um antropólogo chamado Roberto da Mata que escreveu O que faz o Brasil Brasil. Basta colocar no Google aí O que faz o Brasil Brasil, vocês conseguirão baixar este livro, que traz inclusive os conceitos de casa e de rua. Por que às vezes fazemos o que fazemos em casa e na rua deixamos de observar alguns princípios? Pois nós, como seres humanos, temos muitas manias e o jeitinho brasileiro, principalmente no nosso país, ele é muito caracterizado por aquela situação de querer levar vantagem, de quando é comigo é diferente, quando é com outro. Então, quer dizer, a lei já veio dizendo, primeiro, observar os direitos humanos fundamentais e depois do exercício da cidadania, para que nós sejamos também promotores da cidadania, possibilitando que as pessoas desfrutem de seus direitos e também despertem para essa consciência de cumprir os seus deveres. E na parte final do inciso 1º do artigo 3º, trouxe das liberdades públicas. E quando fala em liberdades públicas,
é no sentido amplo. Ir, vir, ficar, se reunir pacificamente, como a Constituição diz. E tudo isso nós precisamos ter em mente, para que quando estejamos atuando, não deixemos esses princípios de lado, que podem ensejar até mesmo um abuso de autoridade. O inciso segundo trouxe preservação da vida. Ora, toda conduta do agente de segurança pública tem o fim preservar a lei. E a lei protege o quê? Protege a pessoa, o cidadão. Sem a vida não há que se falar em outros direitos. É claro que nós temos que invocar uma ideia até bíblica. Quando Deus apresentou as tábuas para Moisés, não disse qual mandamento valia mais, se tinha uma hierarquia entre eles, pois todos são importantes. Assim também são os direitos humanos. Não há uma hierarquia inicialmente. Todos precisam ser observados. E preservar a vida é o mínimo que o guarda municipal precisa observar em toda a conduta. E no inciso segundo, desse artigo 3º que traz os princípios, ainda continua: redução do sofrimento. Tudo que minorar o sofrimento do indivíduo deve ser adotado pelo guarda municipal. Sem altruísmo, sem solidariedade, sem amor, não é possível cuidar das pessoas. E nós cuidamos da lei, que protege as pessoas. Por consequência, nós protegemos as pessoas, no sentido amplo. Claro que protegemos também os bens, serviços e as instalações. Mas as pessoas, elas estão no cerne de todos estes postulados legais que nós precisamos observar. Então, preservar a vida, reduzir o sofrimento e diminuição das perdas. O que é diminuição das perdas? Terá que ser analisado em cada caso. Em cada ocorrência que você for atuar, lembrar desse princípio mínimo de atuação, que você deve reduzir ao máximo as perdas. E por isso que é tão importante treinar, tanto na prática como conhecer a teoria, para que possamos preservar a vida, reduzir sofrimentos e diminuir as perdas, assim como a lei está determinando nesse artigo 3º, inciso 2º. No inciso 3º do artigo 3º fala patrulhamento preventivo. Ora, este princípio mínimo de atuação do patrulhamento preventivo é por conta da nossa função. Nós preservamos a ordem pública, auxiliamos na manutenção da paz pública e por isso que temos que fazer o patrulhamento preventivo, estar na cidade, em todos os locais, a fim de que ao ocupar os espaços nós possamos também inibir ações criminosas. Por isso que a lei veio dizendo esse princípio mínimo de atuação e veio de forma expressa para elidir, para tirar, dirimir qualquer dúvida que houvesse quanto à nossa atribuição de guardas municipais. Pois, no artigo 4º e 5º que veremos no próximo vídeo, nós teremos as atribuições detalhadamente. E é claro que para que nós possamos trabalhar, precisamos do patrulhamento preventivo. No inciso 4º do artigo 3º, que traz os princípios mínimos da atuação, nós temos compromisso com a evolução social da comunidade. E aí é muito interessante, pois o Estatuto das Guardas Municipais quis colocar o guarda municipal ainda em mais contato com a população, dizendo que é um compromisso com a comunidade. Pois quando falamos compromisso com a evolução social da comunidade, nós estamos querendo que o guarda municipal se desperte, acorde, auxilie a comunidade no sentido de evoluir tanto no auxílio à segurança pública, quanto nos entendimentos das políticas públicas e dos mandamentos que a lei traz. Pois a lei, o legislador, ele trouxe já em 1941, na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, no artigo 3º, um postulado muito forte, dizendo: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando ignorância. O que quis dizer o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro? Quis dizer que você não pode dizer que não conhece a lei, alegar ignorância. Por isso que o guarda municipal, nesse inciso 4º, quando fala compromisso com a evolução social da comunidade, tudo que puder fazer para despertar essa consciência, para evoluir enquanto comunidade, nesse meio social que uns dependem dos outros, nós precisamos fazer. E o guarda municipal, pela experiência e pela capilaridade que vai ter em todas as regiões da cidade, criando vínculos, com certeza é um agente da cidadania e vai conseguir também observar, quando da atuação, esse princípio mínimo, que é o compromisso com a evolução social da comunidade.
realmente se importar. E no inciso 5º, que traz os princípios mínimos de atuação, nós temos o uso progressivo da força. E aí nós temos nomenclaturas diferentes. Podemos dizer em uso diferenciado da força, adequado da força, mas nós bem sabemos, hoje existe uma portaria interministerial versando sobre o assunto, é muito fácil consegui-la aí no Google, para que nós possamos, dentro da nossa atuação, saber o escalonamento da força e quando realmente usar cada instrumento que temos. As armas não letais ou com baixa letalidade, como você preferir a nomenclatura. Quando o diálogo vai resolver muito mais do que de repente a imposição de uma cara fechada e do rigor de uma atuação. Com certeza, quando fala em uso progressivo da força, o sentido mais amplo da palavra é do escalonamento, mas nós já temos essa portaria interministerial que versa sobre o uso progressivo da força e também temos cada vez mais esta cultura sendo colocada dentro das guardas municipais, o que é muito bom, pois a técnica sempre vai prevalecer sobre a força. Na rua, nós não atuamos força contra força, sempre técnica contra força, a fim de que nós consigamos resguardar o direito das pessoas e também voltar para casa com a nossa integridade em paz, incólume, sem qualquer mancha, sem qualquer prejuízo, para que nós possamos continuar as nossas vidas também de cidadãos que somos. Este foi o artigo 3º com os princípios mínimos de atuação.